Hoje cruzamos uma linha perigosa, não para desacreditar Chico Xavier, um dos médiuns mais respeitados da história, cujas psicografias foram até mesmo validadas em tribunal para inocentar um homem em um caso de assassinato. Em vez disso, perguntamos: e se os espíritos que ele canalizou estivessem enganados ou não soubessem de toda a verdade? A cidade astral, nosso lar, retrata colônias espirituais utópicas. Mas, através das lentes dos textos gnósticos de Nag Hammadi e do próprio Livro dos Espíritos, dissecamos uma possibilidade sombria. E se essas colônias não fossem exatamente o que foi descrito por André Luiz e fossem grades de controle metafísicas, projetadas por entidades que os antigos chamavam de arcontes? O protagonista, André Luiz, supostamente o Dr. Carlos Chagas, descobridor da doença de Chagas, descreve uma burocracia infestada de medo e de regras, marcas de um espírito preso na erraticidade, inconsciente de seus próprios grilhões. Isso não é heresia. É um experimento mental crítico para espíritas. Os médiuns mais sinceros poderiam transmitir mensagens de espíritos ainda cegos por ilusões? Prepare-se. Não estamos atacando a fé, estamos evoluindo-a. Mesmo porque o espiritismo é uma ciência com viés filosófico e implicações religiosas. Desde o momento em que André Luiz entra na cidade astral, uma tensão sutil, mas inegável, assombra sua experiência. À primeira vista, a cidade astral parece um local de esperança e recuperação, um refúgio espiritual para almas recém-saídas do mundo físico. Mas sob as fachadas imaculadas e a retórica de progresso, esconde-se um sistema mais complexo e talvez sombrio, um que espelha as estruturas de controle do mundo material que afirma transcender. A negação de acesso de André ao Instituto de Reencarnação é nossa primeira bandeira vermelha. Inicialmente retratada como um ato benevolente para proteger uma alma frágil, a restrição sustentada parece cada vez mais suspeita. Por que o acesso ao coração das operações reencarnacionais é tão rigidamente controlado? Por que a narrativa evita explicações técnicas mais profundas sobre como os espíritos são preparados para retornar à Terra? Essa tensão alinha-se diretamente com o Livro dos Espíritos, questão 525, onde Allan Kardec alerta que espíritos na erraticidade não podem prever o futuro e só raramente recebem avisos divinos. Se até espíritos avançados carecem de clareza cósmica, quanto da burocracia da cidade astral reflete a ordem divina e quanto é mera inércia institucional? Essas questões ganham peso ainda maior quando encontramos a passagem em Cidade Astral que descreve a supressão da memória como um ato de misericórdia divina. Nomes antigos são apagados e novos nomes tomam seu lugar. Todos os acontecimentos passados afundam em um esquecimento temporário, uma bênção da misericórdia divina. Mas isso é misericórdia ou um reset sistemático da consciência? Aqui, o Livro dos Espíritos, questão 459, oferece uma lente crítica. Os espíritos podem estar enganados ou mentir. Seu conhecimento está ligado à sua evolução. Se os administradores da cidade astral são espíritos imperfeitos, sua misericórdia poderia ser uma projeção de suas próprias limitações, ou pior, um apagamento sistêmico de responsabilidade? Sobre esse reset cognitivo, há um regime rigoroso de controle de informação. Na colônia Nosso Lar, o conhecimento é distribuído com parcimônia. Cada espírito recebe ensinamentos apenas quando é considerado pronto, mas quem decide quando alguém está pronto? E com base em quais critérios? Aprendemos que até a comunicação com a Terra é filtrada e desencorajada para evitar perturbação emocional. Mas essa filtragem se assemelha à censura. O que testemunhamos é um jardim murado espiritual, onde as almas são alimentadas com narrativas em etapas, impedindo-as de ver a estrutura completa da máquina em que estão inseridas. Isso alinha-se com os avisos gnósticos sobre arcontes, guardiões interdimensionalis que acumulam conhecimento, mas até Kardec sugere riscos semelhantes. Em O Livro dos Espíritos, questão 100, os espíritos admitem que seus ensinamentos são relativos ao seu avanço e sujeitos a erro. Se a hierarquia da cidade astral é ocupada por espíritos ainda em evolução, sua orientação pode perpetuar ciclos de ignorância, não transcendência. E então, a hierarquia, a espinha dorsal de qualquer sistema de controle. A cidade astral não é governada por cooperação comunal, mas por 6 ministérios rígidos, cada um com papéis, divisões de trabalho e sistemas de recompensa. O governador, descrito como incansável e onisciente, preside tudo, cercado por 72 ministros, ecoando numerologia bíblica ou até maçônica. A hierarquia é total. Espíritos que falham em obedecer são relegados ao Ministério da Regeneração.
onde a desordem é combatida com restrições magnéticas, recondicionamento psíquico ou isolamento em masmorras subterrâneas. Essa estrutura rígida colide com a visão de Kardec sobre a erraticidade como um estado fluido. A questão 222 de O Livro dos Espíritos afirma: os espíritos são livres para buscar sociedades alinhadas com suas afinidades. Em vez disso, a cidade astral impõe conformidade, espelhando a obsessão do demiurgo gnóstico com a ordem. Todo privilégio na colônia é conquistado por uma moeda chamada bonus hora, uma recompensa por serviços prestados, semelhante a pontos de trabalho em regimes autoritários. O trabalho é não negociável, o descanso é regulado, a autonomia é condicional. Aqueles que obedecem recebem casos, acesso a entretenimento e proximidade com entes queridos. Os que resistem são marginalizados, confinados em zonas de espera ou instruídos a refletir em solidão. A estrutura ecoa o conceito de Foucault de instituições disciplinares. O controle é internalizado pelo indivíduo, mascarado como meritocracia. No entanto, o Livro dos Espíritos insiste que a reencarnação é não obrigatória e depende da vontade do espírito. Então, por que a cidade astral retrata o renascimento como um passo obrigatório na evolução? Isso é a doutrina de Kardec ou uma distorção de espíritos presos em seu próprio paradigma burocrático? Até a reencarnação, antissímbolo de evolução espiritual, é retratada aqui como um evento rigidamente controlado. Os espíritos são reencarnados não por livre escolha, mas por decreto espiritual, muitas vezes sem consentimento pleno. Uma cena relata como uma alma é ligada a um novo corpo enquanto o inconsciente dá ajuda, oferecida por seres superiores, uma admissão velada de coação espiritual. A afirmação de que a liberdade pertence apenas àqueles que cumpriram plenamente seu dever transforma o livre-arbítrio em algo transacional e condicional. Kardec rebate isso diretamente na questão 872. A reencarnação é uma escolha, não uma punição. A desconexão entre a coerção da cidade astral e os ensinamentos de Kardec sugere corrupção institucional ou um espírito autor ainda acorrentado a noções terrenas de castigo. O próprio André Luiz, em um momento de honestidade inquieta, questiona a natureza dessa estrutura compassiva. Ele teme o esquecimento que acompanha o retorno à Terra. Embora não doam mais, as cicatrizes permanecem. O menor arranhão seria suficiente para fazê-la sangrar novamente. Isso não é o reflexo de uma alma curada. É o temor de um ser forçado a esquecer para obedecer. Aqui, a questão 525 de O Livro dos Espíritos retorna com relevância assombrosa. Se espíritos na erraticidade não podem prever o futuro, como podem alegar autoridade sobre a reencarnação de André? Suas garantias de misericórdia divina podem ser palpites bem-intencionados ou mentiras sistêmicas. A cidade astral, então, não é um santuário. É um posto alfandegário espiritual, um ponto de controle. Uma zona de retenção onde espíritos são processados, preparados, programados e devolvidos à carne. Essa interpretação não acusa Chico Xavier de fraude, mas ecoa a própria advertência de Kardec na questão 459. Nunca aceite a palavra de um espírito cegamente. Até os médiuns mais reverenciados canalizam mensageiros cuja sabedoria é filtrada por sua evolução e talvez por suas correntes invisíveis. Grato por assistir mais este episódio de A Iter Decoder. No próximo episódio, vou decodificar outros aspectos da obra e fazer alguns questionamentos mais profundos sobre a natureza das colonias espirituais. Se você gostou do conteúdo, por favor, curta, comente e compartilhe. O que você acha que são as colônias espirituais? O que não está encaixando na hipótese formulada nesta abordagem inicial? Não deixe de incluir nossas músicas na sua playlist. O link está na descrição do vídeo. Nos vemos no próximo episódio. Até breve!